Brenda, boa noite. Luísa. Hoje só as meninas. Que legal. Muito bom. Vamos começar? Bom, então, hoje, na aula passada, a gente viu a tabela periódica, tá? Bom, então, hoje nós vamos mais um pontinho da revisão para federal, né? Hoje nós vamos trabalhar as ligações químicas. Vejam que esses dois assuntos, tabela periódica e ligações, para o Enem, a gente trabalha muito pouco, né? Porque, como o Enem não dá a tabela periódica, então não vai fazer muitas perguntas, e nem perguntas muito profundas, né? Sobre tabela periódica e ligações. Mas para as federais, né? Que dão a tabela periódica, então a gente precisa revisar bem essa parte, tá? Então, deixa eu já aqui compartilhar com vocês. Onde é que eu botei? Tá aqui. Ó, já tá aparecendo para você já? Então tá. Vocês já estão vendo então a telinha. Na telinha, então, vocês já estão vendo. Aí você, mas isso aí foi da aula passada. É verdade. Acontece que, gente, muitas questões de ligações químicas, tá? Principalmente quando a gente tem que identificar assim, ó, se a ligação é iônica, covalente ou metálica, muitas respostas estão aí, ó, na tabela periódica. Tá? Então, por isso que é importante a gente sempre estar repassando a tabela periódica, tá certo? Então, sempre que vocês puderem, olhem a tabelinha. Aqui eu coloquei o nome dos grupinhos, né? Grupo 1, ó, os metais alcalinos, menos o hidrogênio, né? Agora já vamos começar a fazer já algumas distinções, quer ver? Deixa eu só pegar a minha canetinha aqui, já para fazer a primeira distinção, ó. Não esqueçam, ó. O hidrogênio, esse aqui, ó, ele não é metal, tá? Ele está no grupinho dos metais alcalinos, porque o hidrogênio ele é órfão, né? Ele não tem família. Tá, e o que ele é, então? O hidrogênio é ametal. O hidrogênio é um ametal, faz parte dos metais. Tá. Vocês estão olhando a tabela? Ótimo. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos de novo, rapidamente, né? Assim, em um minutinho ou dois. Vamos ver aonde estão os metais e onde é que estão os ametais. Ó, então vamos lá, vou pintar aqui. Os metais, ó, estão aqui, ó. Esses aqui são os metais que eu estou passando um azul em cima deles. Tá? Vão só olhando que vocês vão fixar isso aí mentalmente, ó. Então, tudo isso aqui são metais. Claro que vocês estão vendo que a quantidade de metais na tabela periódica é maior, né? Tem muitos metais. Então, tudo isso aí são metais. Vocês viram que eu não pintei o hidrogênio de azul? Viram? Porque o hidrogênio não é metal. O hidrogênio, gente, né? Agora eu vou pintar os ametais, tá? Vamos usar essa cor bonita aqui, ó. Esse roxo. Olha aqui. Então, essa região aqui, ó, o roxinho, como vocês estão vendo, essa região aqui é a região dos ametais. E ali à direita, não vou pintar, são os gases nobres, né? Que a gente diz assim, gás nobre não se combina. Não é bem verdade isso, né? Porque já existem, já descobriram, já descobriram não, já fizeram, né? Compostos com gases nobres. Até já teve questão sobre isso. Bom, mas aí é outro papo, tá? Então, olhem, vocês estão olhando, tá? Então, claro que nessa análise vocês estão vendo
que o número de metais é muito superior, né, ao número de ametais. Dá para ver perfeitamente aí pela nossa tabela, né? Certo? E o número de ametais é bem menor. Tá certo? Então, ó, não vamos esquecer. Então, aqui, azul, em azul, essa região toda aqui é a região dos metais. E aí vocês vão ver como vai ficar bem mais fácil a gente identificar as ligações. E essa região aqui, roxinho, ó, são os ametais, aonde encaixa, pô, eu deveria ter posto aqui, ó, vou colocar ele, pobrezinho, né? O hidrogênio sempre é deixar de lado, ó, o hidrogênio, ele entra com a cor roxa também, ó, porque ele é ametal, tá certo? Bom, sempre que for necessário, eu vou voltar nessa tabela, tá? Para mostrar para vocês bem direitinho as ligações. Então, vamos lá. Ligações químicas, certo? Olha, gente, ligações, eu vou primeiro fazer aqui do lado, depois eu vou descer, tá? Ó, ligações químicas. O que é uma ligação, primeiro, né? A ligação química é a união entre átomos, né? É quando nós unimos átomos. Isso é uma ligação química. E essa ligação, ela pode ocorrer assim, ó, entre átomos. Então, vamos pegar um exemplo bem clássico. Quer ver? Ó? Eu vou unir. Vamos unir o átomo de sódio com o átomo de cloro. Olha quem nasceu aí, ó. O cloreto de sódio, né? Popular sal de cozinha. Isso é uma ligação entre átomos. Agora, existem também as ligações que são entre moléculas. Entre moléculas. Então, por exemplo, quer ver? Ó? Assim, ó, vamos pegar um exemplo bem clássico. A água. A água é uma molécula, né? Ó, H2O. Dentro dessa molécula tem ligações entre átomos. Mas me interessa agora a molécula inteira. Certo? Uma molécula de água, ela está ligada a outra molécula de água. Que está ligada a outra molécula de água. Ah, então as moléculas também se unem. Também se unem. Então, essa ligação é entre moléculas. Certo? Bom, hoje nós vamos ver essa ligação aqui, essas aqui, ó, entre os átomos. Tá? Às vezes a gente usa um termo assim bem pomposo, né? Essas ligações aqui são interatômicas. Olha a palavra, tá? Interatômicas, ó, entre átomos. E as de baixo, que são ligações entre moléculas, a gente diz que elas são intermoleculares. Bom, essa aqui, hoje, nós não vamos conseguir falar delas, né? Mas, com certeza, na quinta-feira eu vou falar das intermoleculares. Hoje, nós vamos trabalhar essas aqui, ó, entre átomos. Muito bem. Então, gente, eu vou voltar para a tabela periódica para vocês verem uma coisa. Olha aqui. Na tabela periódica, nós acabamos de ver, nós temos metais, ametais e gases nobres. Os gases nobres não se combinam. Bom, então sobram só os metais e os ametais. Certo? E é com isso aí que vocês vão começar agora a ver essas ligações. Quer ver? Ligação iônica. Qual é a característica? Como é que ocorre uma ligação iônica? Gente, uma ligação iônica, ela ocorre sempre que nós tivermos isto aqui, ó, um metal ligado a um ametal, metal com ametal.
eu diminuir um pouquinho o calibre da minha caneta. Agora que eu vi que eu não peguei a caneta, eu peguei outra coisa. Tá. Metal com a metal. Certo? E aí vocês terão uma ligação iônica. Deixa eu repetir aqui, ó. Olha só, é um joguinho, né? Se eu pegar um metal e ligar a um ametal, eu vou dizer que a ligação é iônica. Aí você já vou explicar por quê, tá? Primeiro vamos pegar essa parte aqui, ó, por inteiro. Quando for uma ligação covalente entre os átomos, não vai ter metal, gente. É só entre ametais, ó. Ametal com ametal. E quando for uma ligação metálica, óbvio que não teremos ametal, né? Só metais, metal com metal. Tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Muitas vezes, a questão, gente, vamos voltar para a tabela periódica, tá? A questão é só... Deixa eu dar uma apagadinha aqui para a gente enxergar os elementos. Você já sabe onde é que estão os metais e os ametais. Aliás, vocês até podem ver que... Já mostro para vocês, tá? Deixa eu só apagar que eu já mostro, tá? Ó, então, vocês estão vendo que aqui no limite, ó, entre o que estava pintadinho de azul e o que está pintado de roxo, peraí que eu já mostro. Deixa eu só terminar de apagar. Eu não quero usar tem uma borracha aqui que apaga tudo, mas aí vai apagar o que a gente não quer apagar. Ó, gente, olhem ali, ó, no limite entre os metais e os ametais. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, tem uma divisão, ó, uma linha mais grossa, né? Mas, Paulo, essa linha vem na tabela periódica? Sim, vem, né? Já disse para vocês, essa tabela que vocês estão vendo aí é a tabela da URGS. Eu tirei da prova da URGS, tá? Muito bem. Então, essa linha, ela divide os metais a metais. Que agora, na nossa cabeça, a gente já sabe, né? Que os ametais têm aquela corzinha ali, roxo, e os metais estavam pintados de azul. Muito bem. Agora vejam o seguinte, ó. Gente, muitas vezes a questão é só para identificar o tipo de ligação. Eu vou colocar alguns para vocês verem. Alguns que já caíram, inclusive. Por exemplo, olha esse composto aqui do ladinho esquerdo que eu vou colocar. Ó. CaO. Esse composto a gente chama de óxido de cálcio. É um óxido, tá? Óxido de cálcio. Popularmente, ele é chamado de cal virgem. Óxido de cálcio. E eu quero saber qual é a ligação que estaria entre o cálcio e o oxigênio. Porque estão ligados, né? O que eu tenho que fazer? Vai na tabela periódica, procura os dois elementos, tá? Então, vocês vão ir até a tabela. Às vezes, alguns se preocupam. Paulo, eu não vou perder tempo. Não, não vai. Tu vai acertar a questão, tenho certeza. Vamos procurar os elementos? Olha aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. O cálcio está aqui, ó, onde eu estou marcando a bolinha, viram? Aí vocês já identificaram, ó, o cálcio é metal. E o oxigênio está lá do lado direito da tabela, aqui, ó, onde eu estou fazendo a outra bolinha. Então o oxigênio é ametal. Gente, terminou a questão. Você sabe o tipo de ligação que tem no óxido de cálcio. Metal com ametal. Aqui dentro, ó, unindo cálcio com oxigênio, eu tenho uma ligação iônica. Viram? Entenderam? Eu vou pegar um outro composto. Agora, tá? Até um dos formadores da chuva ácida. SO3. Esse aí é o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Olha no trióxido de enxofre. Enxofre e oxigênio. Vamos lá, vamos procurar então. Deixa eu apagar aqui o cálcio.
e o oxigênio. E agora eu vou usar de novo, mas tudo bem. Ó, vamos lá. Enxofre, S. Aí vocês vão na tabela procurar. Está aqui o S, ó. Tá vendo? Ladinho direito? Bem embaixo do oxigênio. Nossa, os dois são ametais. Então, gente, nós já sabemos que a ligação que une o oxigênio, né, o enxofre aos oxigênios, são ligações covalentes. Esse é o nome que nós damos a esse tipo de ligação. Entenderam? Tá? Ou então vem assim, ó, olha só. O cara está falando uma liga de ouro e prata. Ouro e prata. Aí vocês vêm procurar. Aqui, ó. Eu até vou trocar a cor aqui para facilitar a nossa visão. Vou botar vermelho, tá? Então, olha aqui, ó. O ouro. Aí o cara vai procurar. Ah, achei o ouro, ó. Tá aqui o ouro. E a prata? A prata está logo acima do ouro. Não são metais os dois? São, né? Metal com metal. Então, eu já sei que a ligação entre o ouro e a prata sempre será uma ligação metálica. Viram como é fácil? Ah, mas às vezes, Paulo, eu chego lá e aí tem compostos maiores, assim, grandes. Então tá, vamos ver um grande. Aí, pô, vou fazer aqui em cima, ó. Ó, esse aqui, ó, o carbonato de cálcio, CaCO3. Ah, mas é isso aí, tá complicado, porque isso aí tem 3 elementos. Gente, nada é complicado. Nós é que complicamos, tá? O que que tem que fazer? Vai lá olhar. Onde é que está o cálcio? Até já tínhamos visto o cálcio. O cálcio está aqui, ó. Aí vocês vêm e anotam aqui. O cálcio é metal. Vamos botar M de metal. O carbono. Onde é que está o carbono? Está aqui, ó. Viram? Vou apagar os outros aqui para não embolar o meio campo. Ó, olha ali onde está o carbono. Viram? O carbono está do ladinho dos ametais. Então, vou colocar a M aqui, ó. Ametais. E, por último, o oxigênio. E nós já vimos que é também um ametal. Ah, não, agora eu me compliquei. Porque essa ligação aí tu não deu. Metal a metal a metal. Daí sim, gente. Só que tem duas aí, né? Quer ver? Ó, tem duas ligações. Agora, atenção, ó. A ligação do cálcio com o carbono, metal com a metal, é iônica. E agora vejam, ó. E a ligação do carbono com os oxigênios é a metal com a metal. Essa é covalente. Ah, então tem as duas. Tem. E pode? Claro que pode. Pode ter as duas. Viram? Vocês notaram que o princípio de tudo é vocês classificarem os elementos como metais e ametais. Esse é o princípio de tudo, tá? Então vamos voltar lá para o nosso esquema aqui. Ó. Então, toda ligação iônica é a ligação que vai unir um metal com um ametal. O que mais que eu tenho que saber aí da ligação iônica? Tá. Tem que saber isso aqui, ó. Os metais, eles cedem elétrons. Eles são doadores. Cedem elétrons. Porque na última camada, eles terão 1, 2 ou 3 elétrons. Certo? Esse é o que é normal, é isso, tá? O normal é isso aí. E os ametais, esses não cedem, esses recebem elétrons. Normalmente eles têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Tá? Bom, então agora atenção. Ó, atenção agora. Deixa eu ver se alguém está fazendo alguma perguntinha aqui, tá? Deixa eu ver. Não.
Ó, então, atenção agora. Gente, quem cede elétrons se transforma num íon positivo, porque o elétron é negativo, né? Se tu está cedendo cargas negativas, tu vai ficando mais positivo. Como é que a gente chama o íon positivo em química? Isso mesmo, é o cátion. E como é que a gente chama o íon negativo? É o ânion. Então, numa ligação iônica, nós temos, ó, a união de uma carga positiva com uma carga negativa. Os opostos se atraem, né? Quando, vejam, a atração é entre cargas elétricas opostas, isso aí tem um nome, que é o que define a ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre por atração entre cargas elétricas opostas. Mas isso tem um nome, gente. O nome é atração eletrostática. Como assim? Ó, vou repetir. A atração entre cargas elétricas opostas, você estuda isso na física, a lei de Coulomb. O nome é atração eletrostática. Então, vejam, o metal fica unido ao ametal porque eles têm cargas opostas, né? E cargas opostas se atraem, por isso que eles ficam grudadinhos um no outro. E o nome dessa atração é atração eletrostática. Tá ok? Agora vamos aqui do lado, na covalente. Eu vou sempre comparando, tá? Na ligação covalente, guris e gurias, vejam que nós não temos metal, então não tem doador. Os dois querem receber. Ah, meu Deus, como é que eles vão se unir? Aí sabe qual é a forma? Gente, um vai emprestar para o outro o elétron. E aqueles elétrons que são emprestados um para o outro serão compartilhados. Então, a ligação covalente ocorre por compartilhamento. Compartilhamento de pares de elétrons. A gente chama de pares eletrônicos. Assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou botar um exemplo aqui em cima na tela, aqui do ladinho direito. Por exemplo, quer ver? Eu vou pegar um átomo de flúor. Flúor é um ametal. Está lá no grupo 17. O átomo de flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Não esqueçam que a maioria dos elementos sempre tem que atingir 8, tem que chegar a 8 para se estabilizar, tá? Que é a regra do octeto. E eu vou unir 2 átomos de flúor. Cada um tem 7 elétrons. Para 8 falta 1, né? E aí, como é que eles vão fazer? Nenhum dos dois é doador. Sabe como é que eles fazem? O átomo da esquerda empresta o elétron para o da direita e o da direita empresta o elétron para a esquerda. Tá? Eu vou apagar para mostrar aqui para vocês agora. Ó. E aí, ó, entre os dois átomos, forma-se um par de elétrons. E esse par de elétrons pertence agora aos dois átomos. Viram? Isso é uma ligação covalente. É o compartilhamento, né? Se vocês contarem o total de elétrons em cada átomo, dá 8 agora. Atingiu o octeto. Atingiu a regra do octeto. Viram? Então, viram? Então, esse par aqui, ó, essa é a ligação covalente. Ah, mas quantos pares um átomo pode compartilhar com o outro? Assim, ó. Eu vou usar letras A e B, tá? Pode compartilhar só um par. Ah, mas Paulo, tu escreveu um traço ali. É que cada vez que a gente põe um traço entre os átomos, significa um par de elétrons. A ligação pode ser simples,
A ligação pode ser dupla, 2 pares, ó, e a ligação pode ser tripla. Ah, mas eu já vi isso lá na química orgânica. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Toda a química orgânica usa as ligações covalentes. Tá? Então, ligação simples, covalente simples, covalente dupla, ou pode ser a covalente tripla. Tá? Então, isso aí no colégio, normalmente, gente, é uma dificuldade para a gente montar os compostos. O cara sofre lá no primeiro ano. Mas nas provas os compostos já vêm prontos. Então, ninguém vai montar nada. A gente tem que reconhecer a ligação. Tá. Deixa eu continuar na covalente. Agora, vejam, eu vou mostrar 2 casos para vocês, tá? Vamos supor que a ligação entre os ametais, ligação covalente, seja entre 2 átomos iguais. Deixa eu mostrar para vocês. 2 átomos iguais. Assim, ó. Por exemplo, molécula de gás hidrogênio, H2, O2, Cl2, N2, tá vendo? 2 átomos iguais. Certo? Vejam o seguinte, ó. Deixa eu subir um pouquinho a minha tela. Ó, 2 átomos iguais, certo? Muito bem. Se a ligação covalente for entre 2 átomos iguais, a gente classifica como assim, ó, é uma ligação covalente apolar, não tem polos. Agora, se a ligação covalente for entre 2 átomos diferentes, eu vou fazer um símbolozinho diferente aqui. Ó. 2 átomos diferentes, por exemplo, quer ver? Ó, H2O, SO3, CO2, HCl. São átomos diferentes, né? Pega a água ali, ó, no início. Tem o átomo de hidrogênio e tem o átomo de oxigênio. Átomos diferentes. Gente, se os átomos forem diferentes, então nós vamos chamar a ligação covalente de, adivinhe, ligação covalente polar. Aí você tem a ligação, porque ela vai ter polos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou dar um exemplo aqui. Ó. Tá? Eu vou pegar o HCl, aquela última ali, tá? Hidrogênio e o cloro. Então, bem. Então, você viu uma coisa, ó? O hidrogênio é bem pequenininho, é um átomo bem pequenininho, é uma bolinha assim, ó. E o cloro, ah não, o cloro é bem maior, é um bolão assim. Tá? Certo? Então, aqui, a minha bolinha saiu meio torta, mas tudo bem. Ó, HCl. Só que tem um detalhe, gente. O Cl, o cloro, ele é mais eletronegativo. Isto é, ele atrai mais os elétrons para o lado dele. Ele é mais eletronegativo. Então, o parzinho de elétrons da ligação vai ficar mais perto do cloro do que do hidrogênio. Porque o cloro atrai melhor e mais também os elétrons. Quer ver? Ó, se a gente pegar e dividir a molécula ao meio aqui, ó, vamos dividir ela bem no meio aqui. Ó. Vocês viram? O par de elétrons ficou do lado do cloro. Pensem comigo. Elétron. Qual é a carga do elétron? Negativo. Então, desse lado é o polo negativo da molécula. E desse aqui é o polo positivo, que tem a carência de elétrons. Viram? Essa ligação é polar. Mas vocês não precisam fazer nada disso em prova.
Basta que vocês olhem os átomos que formam a molécula. Se eles forem iguais, a ligação é apolar, não tem polos. Se os átomos forem diferentes, não importa quantos, né? Ali no SO3 tem 4 átomos. Não, só tem 2 tipos de átomos diferentes. No SO3, o segundo exemplo ali, ó, que é o S e o O, o enxofre e o oxigênio. São diferentes? Claro que são. Então, entre eles tem ligação covalente polar. Certo? Pegaram a ideia? Muito bem. Então, agora é hora de voltar para a ligação iônica. Na ligação iônica, uma das coisas mais perguntadas são as propriedades. Como assim? Quando o composto é iônico, ele vai apresentar algumas características, né? Que nós chamamos de propriedades. Que são comuns a todos os compostos iônicos. Para vocês entenderem bem o que eu estou falando, é assim, ó. Imaginem, tá? O ser humano. O ser humano, todos nós temos algumas características comuns. Por exemplo, todos nós temos o nariz, né? Todos nós temos 2 olhos, né? 2 braços, 2 pernas. Isso é uma característica do ser humano. Agora vamos ver as características dos cães, dos cachorros. Ó, o cachorro tem 4 patas, o ser humano não tem, né? O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem um focinho. Então, isso são propriedades, certo? Os compostos, quando são iônicos, eles sempre são sólidos. Todos os compostos iônicos são sólidos. Não existe composto iônico no estado líquido. Olha só como é fácil de lembrar, quer ver? Isso na temperatura ambiente. Qual é o estado físico da água na temperatura ambiente? Quando a gente abre a torneira. Qual é o estado físico? Líquido. Conclusão: a água não é iônica. Se ela não é iônica, ela é covalente. Entenderam? Tá? Então, todos os compostos iônicos são sólidos. Todos os compostos iônicos apresentam, ó, altos pontos de fusão. Fusão é quando derrete, né? E altos pontos de ebulição, quando ferve. Tá? Se a gente pegar o sal de cozinha, por exemplo, o sal de cozinha, gente, ele derrete, passa para o estado líquido a 840 graus. Aí o cara diz, eu nunca vi sal líquido, só quando põe na água. Bom, mas aí é outra coisa. Não, estou falando quando derrete. Eu nunca vi. Mas, gente, qual é a temperatura que nós vivemos? Ninguém aqui vive a 900 graus, né? A 900 graus o sal é líquido. Só que nós não vivemos a 900. Então, para nós, o sal é sempre sólido nas temperaturas que nós vivemos, né? Então, no 840 graus é um valor muito alto. Tá? Então, e é uma característica de compostos iônicos. São sólidos, têm altos pontos de fusão e ebulição, mas, ó, vou dar mais uma característica. Eles sempre formam cristais, eles são cristalinos. Se vocês pegarem, por exemplo, um punhado de sal na mão, assim, vocês vão ver que são cristalzinhos, né? Não, faz melhor, pega sal de churrasco, sal grosso, que a gente vê, mas isso aqui é um cristal. E isso é uma característica dos compostos iônicos. E a outra característica muito importante é esta aqui, ó. Gente, os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica. Mas agora, cuidado. Conduzem a corrente elétrica.
desde que eles estejam, tá? Ou derretidos, isto é, fundidos ou dissolvidos em água, ou em solução aquosa. Não entendi. Assim, ó, quer ver? Se vocês pegarem 2 fios desencapados, ligarem na tomada e colocarem dentro do saleiro, o sal está sólido. Não vai acontecer nada. Não tem condição de corrente. Agora, se vocês pegarem, ligarem na tomada, 2 fios desencapados, ninguém vai fazer isso, ninguém é louco, né? Pegar os 2 fios desencapados e colocarem na salmoura, água e sal, vai dar um curto-circuito. Tá? O sal de cozinha, ele só conduz a corrente elétrica se ele estiver dissolvido em água. Ou derretido, né? Também está no estado líquido. Certo? Os covalentes, as propriedades covalentes são exatamente opostas. É o contrário. Se você sabe as propriedades dos iônicos, você sabe dos covalentes. Dos covalentes são sólidos? Alguns são, mas podem ser líquidos ou gasosos. Os compostos covalentes têm alto ponto de fusão e ebulição? Não. Os compostos covalentes têm baixos pontos. É tudo o contrário. Os compostos covalentes formam cristais? Não, não formam cristais. Sabe o que eles formam? Ah, isso aqui que eu queria falar para vocês. Eles formam, vou colocar a palavrinha aqui, ó, moléculas. Gente, a palavra molécula, ela só pode ser usada na ligação covalente. E isso é uma dica. Quando vocês começam a ler a questão, vamos supor a questão começou assim, ó. Considere a molécula do dióxido de carbono. Ele acabou de dar a resposta para vocês. A ligação é covalente. Considere a molécula. Eu só posso falar essa palavrinha na ligação covalente. Os compostos iônicos não formam moléculas. Entenderam? Então, fica a dica. Quase fechando essa primeira identificação. Só falta a ligação metálica. A ligação metálica é metal com a metal. Mas aí tem uma notícia boa. E a teoria que explicava, né, a ligação metálica, há alguns anos atrás, foi comprovada que essa teoria ela apresentava muitas falhas. Então, atualmente, nós não temos uma teoria para explicar, né, de forma convincente a ligação metálica. Tá, mas então o que pode me perguntar aí? Pode me perguntar assim, como exemplos, né? Por exemplo, ó, ligas metálicas. Ligas metálicas, né? Vamos pegar uma liga metálica, ó, ouro 18 quilates, né? Mistura de ouro, eu vou colocar platina. Ouro e platina. São 2 metais. E é claro que a ligação é metálica, né? Mas o mais importante dos metais é você saberem as propriedades dos metais. Então, atenção. Os metais, eles são sólidos, exceto um. Lembraram? Qual é o único metal que não é sólido? É o mercúrio. Gente, o mercúrio é líquido. O mercúrio é líquido. Não, o mercúrio é esse que é usado em termômetros, né? Aquele prateado, ele é prateado. O mercúrio é o único metal que não é sólido. Certo? Outra coisa que aparece assim, ó. Os metais são maleáveis. O que é maleável? Faltou um A ali, peraí. Vou botar o A.
Hoje eu estou assim, hoje na presencial também. Eu engoli várias letras. Ó, os metais, então, são maleáveis. Você sabe o que é ser maleável? É poder ser transformado em lâminas. Isto é maleabilidade, formação de lâminas, né? Normalmente, na língua portuguesa, a gente usa o termo maleável para coisas flexíveis, né? Ah, fala com a mãe é mais maleável que o pai. Isto é, a gente consegue dobrar melhor a mãe do que o pai, né? Então, a gente usa nesse sentido. Mas na química, o termo maleável significa que os metais podem ser transformados em lâminas, né? O metal mais maleável de todos, que forma as lâminas mais fininhas, é o ouro. Os metais, agora vejam essa palavra aqui, ó, nem todos conhecem. Os metais são dúcteis. Ih, Paulo, o que é isso? Deixa eu colocar de novo aqui. Os metais são dúcteis. Sabe o que é dúctil? É o fato deles poderem ser transformados em fios. Os metais, pelo menos a maioria deles, podem formar fios, né? Por exemplo, o cobre, fio de cobre, fios de prata, né? E de ouro também, que se usa em aparelhos eletrônicos de alta precisão. O ouro é o metal mais dúctil que existe, o ouro. Imagine, guris, assim, ó, 1 grama de ouro, que é uma coisinha de nada, 1 grama de ouro. Com 1 grama de ouro dá para fazer um fio de quase 1 quilômetro. Imagina a espessura do fio, né? Ah, que loucura. E os metais conduzem a corrente elétrica, né? Conduzem calor, vamos botar calor e corrente elétrica no estado sólido, não é? No estado sólido. Ao contrário dos iônicos, né? Que só conduzem corrente elétrica se estiver na forma líquida. Certo? Então, você sabendo as propriedades dos metais, tá legal para a prova, porque eles não vão nos pedir como é que ocorre a ligação, tá? Aí fica bem completinho. Então, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. As 3 ligações entre átomos, a iônica, a covalente e a metálica, né? Entre que tipos de elementos elas ocorrem, é muito importante para saberem isso. Tá certo? E aí, na quinta-feira, eu vou arrematar esse assunto, já com questões também. Certo? Eu vou pegar algumas questões das provas, né? Principalmente da federal, para a gente fazer. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Qual a diferença? A Luísa pergunta. Qual a diferença de estado aquoso e líquido? Tá, vamos tirar essa dúvida. Isso é uma dúvida muito comum. Ó, Luísa, a gente chama de... Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, aquoso é quando tu pega a substância e dissolve a substância em água. Então, o aquoso é sempre uma mistura. Então, por exemplo, ó, solução aquosa de cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio está misturado com a água. É o que nós chamamos popularmente de salmoura. É uma salmoura, é moura. Salmoura ou salmoura? Não sei como é que escreve. Eu acho que tem ó, é uma salmoura. Tá? O aquoso é quando aquela substância está dissolvida na água. E a gente chama de líquido quando a substância é pura. Então, por exemplo, cloreto de sódio líquido. Eu vou até 840 graus,
e ele derrete e passa para o estado líquido. Ó. Aí não tem água. Certo? Então, o material líquido não tem água. O material aquoso está dissolvido na água. Certo? Entendeu? Essa é a diferença. Muito bom, queridos. Tá? Então, quinta-feira a gente volta e aí eu fecho essa revisão de ligações. Certo? Um beijo para todos vocês, tá? Até quinta. Noite, professor. Tchau, senhor. Tchau, querido. Um abraço, Marcelo. Estou te vendo daqui.